Bom dia a todos, bem-vindos para a aula 17, para a sessão 1 da aula 17. Nesta aula irei continuar a resolver então a prova modelo 13, que é a prova modelo 13 deste site, Recursos para Matemática, que é o meu site. Além do Mato Sucesso ainda tenho este. É a prova modelo 2 deste ano, de 2020, do Sinal Mais, do Nuno Guerreiro, e é a primeira prova do expoente máximo do Walter Carlos. Portanto, nós na segunda sessão da última aula resolvemos a 1 e a 2. Nesta primeira sessão desta aula 17, iremos resolver aqui a 3, a 4, a 5 e, espero eu, que ainda tenha tempo para a 6. Portanto, vou tentar resolver, peço desculpa, engasguei-me aqui um bocadinho. Vou tentar resolver aqui 5 itens. Não é? Então, já sabem que estas provas estão naquela pasta que eu dei o link há uns dias, deixei o link no bate-papo, mas no final aqui dessa sessão eu volto a pôr aqui o link para quem quiser ter acesso a elas. Estão lá estas, estão lá todas as do Sinal Mais umas dos recursos, mais umas 7 ou 8, algumas do Mato Sucesso, algumas do Grupo Recursos, está lá muita coisa. Depois vocês, e com as respectivas resoluções. Então, o que é que diz aqui? Temos aqui a questão 3, é uma questão de probabilidades, de escolha múltipla, e diz o seguinte: considere todos os números de 7 algarismos e seja A o conjunto de todos os números de 7 algarismos que satisfazem as seguintes condições. Nenhum dos algarismos é igual a 0, não tem algarismos repetidos, tem um 2, um 3 e um 4 dispostos por ordem crescente ou decrescente, não necessariamente de forma consecutiva. Escolhendo um número de 7 algarismos ao acaso, qual é a probabilidade de pertencer a A? Bom, a primeira coisa que devem perceber é que eu vou escolher um número de 7 algarismos, portanto, qualquer número de 7 algarismos, ou seja, não tem que satisfazer estas condições. Certo? Eu só quero saber a probabilidade de ele satisfazer estas condições, são coisas diferentes, ou seja, para pertencer a A ele tem que satisfazer estas condições. Portanto, a primeira coisa, o número de casos possíveis são todos os números que se podem formar, são todos os números de 7 algarismos que se podem formar, todos, sem qualquer restrição. Não é? Então, o número de casos possíveis, vou escrever aqui, eu quero números de 7 algarismos, 4, 5, 6, 7, este aqui não pode ser o 0, portanto, para aqui só teremos 9 hipóteses. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, para aqui, como não há qualquer restrição, portanto, eu quero considerar todos os números de 7 algarismos, posso colocar qualquer algarismo. Portanto, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Em cada um dos outros 6 eu tenho 10 hipóteses. Portanto, o número de casos possíveis serão 9 vezes 10 à sexta. Isto é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Podemos escrever aqui 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, número de casos possíveis. Número de casos favoráveis. Agora sim, nós queremos que satisfaça estas condições. Para pertencer a A, o número escolhido, para pertencer a A, tem que satisfazer estas condições. Então vamos aqui pensar. Bom, não ter o 0 é uma ajuda, quer dizer que no máximo, cada uma destas posições há 9 hipóteses. Não ter algarismos repetidos, quer dizer que eu não posso repetir, quer dizer, se para aqui tiver 9, para ali só tenho 8. A parte mais complicada é esta aqui. Parece ser a parte mais complicada, mas de facto não é. De facto não é, quer dizer, é só pensarmos um bocadinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, eu tenho que ter um 2, um 3 e um 2, um 3 e um 4. Bom, a primeira coisa que eu tenho de fazer é escolher as posições para este 2, para este 3 e para este 4. Eu tenho aqui 7 posições. Vamos imaginar que eu escolho
estas aqui que eu vou assinalar com uma cruz. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Bom, se não me dissessem nada acerca destas posições, eu poderia pôr o 2, o 3 e o 4 por qualquer ordem. Ou seja, eu poderia pôr, por exemplo, assim. 2, 3, 4. Poderia pôr assim. 2, 4, 3. Poderia pôr 3, 2, 4. Se eu tivesse escolhido estas, não é? Poderia pôr aqui o 3, ali o 4 e o 2. Aqui 4, 2, 3. Ali 4, 3. Basicamente era depois de escolher 3 posições, não era? 7C3, permutar os 3 algarismos nas 3 posições. Bom, isso era se não houvesse esta condição aqui, esta restrição de eles serem colocados por ordem crescente ou decrescente naquelas 3 posições que nós escolhemos. Reparem que eles não têm de ficar não necessariamente de forma consecutiva. Então, eles não têm de ficar uns ao lado dos outros. Não é? Eu escolho 3 posições, pode ser esta, esta e esta, podia ser esta, esta e esta. Não é? Ok. Mas, ora bem, se eles têm de ficar por ordem crescente ou decrescente, se olharem para aqui, só nos interessa este caso. Não é? E qual é o outro? É este caso aqui. Estes casos aqui, estes 3 casos, para o nosso exercício, não interessam. Quer dizer que este 3 fatorial passa a um 2. Certo? Ou seja, estas 6 maneiras passam a ser só 2, não interessa. Certo? Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é, das 7 posições, escolho 3 para o 2, para o 3 e para o 4, não é? E depois de escolher essas 3 posições, só tenho 2 maneiras de os dispor. Ou por ordem crescente ou por ordem decrescente. 2 vezes. Ok. Então, já sabemos que não podemos colocar o 0, portanto, as hipóteses para cada posição são só estas. 8 e 9. Já colocamos o 2, o 3 e o 4, quer dizer que para as posições restantes, agora eu vou usar aqui um azul, para as posições restantes, para esta posição, imaginem que eu tinha escolhido esta, para esta posição tenho 6 hipóteses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois 5, 4, 3, se quiserem, portanto 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, que é quem assistiu à minha primeira aula aberta, isto é o 6A4, 6, 4 descer, não é? É como nós designamos, é como eu designava isto na faculdade, este número, nós designávamos este número na faculdade por 6, 4 a descer, metimos ali uma barra por baixo, que não é nada mais do que um arranjo de 6, 4 a 4, ou então se quiserem, dos 6 algarismos escolho 4, não? E depois permuto os 4 nas 4 posições que faltam. Isto é o 6A4. E, portanto, para aqui vem 6A4. Certo? Logo, a probabilidade que nós queremos será então 7C3 vezes 2 vezes 6A4. Ou se quiserem 6C4 sobre 4 fatorial, escolher 4 destes, vezes 4 fatorial, escolher 4 destes números e permutá-los naquelas 4 posições, sobre 9 vezes 10 elevado a 6. Bom, fazendo aqui a conta, eu não sei a conta de cor, eu não sei quanto é que isto dá. Se eu fizer isto aqui, ora, 7C3 vezes 2 vezes 6C4, 5, 2, faltam vezes, aqui é aqui, 6C4 a dividir por 9 vezes 10 elevado a 6, e isto dá 7 sobre 2500. 7 sobre 2500. E, portanto, 7 sobre 2500, a nossa resposta é a C, é a nossa resposta correta. Resposta correta. C. Bom, está feito o 3. O primeiro exercício destes que eu escolhi para esta primeira sessão está feito. Portanto, importante em probabilidades e combinatória, é muito importante que o texto seja claro. Não é?
Eu às vezes nem sempre consigo fazer um texto claro, mas neste caso acho que está claro. E é importante também que da vossa parte saibam ler e interpretar bem o que está lá. É muito importante. Está bem? Eu acho que é hipotizar. Sim, sim. Obrigado. Eu vou buscar assim. Olho para lá para a 7 e pronto. O que é que eu estava a dizer? Que é importante que o texto seja claro. Portanto, da parte do autor o texto tem que ser claro, mas também é importante que da vossa parte leiam com atenção e interpretem bem o que está lá escrito. É muito importante. Bom, está o 3 feito. Passamos aqui ao... este é um exercício que, apesar de ser um bocadinho mais difícil aqui a parte da contagem dos casos favoráveis, é um exercício que é mais ou menos típico de exame, aparece muitas vezes este tipo de coisas. Ok, vamos então aqui ao 4. O 4 também é um exercício de probabilidades e diz o seguinte: um professor de matemática tem uma estante repleta de livros de matemática, manuais e livros de exercícios, do 10º, 11º e 12º anos. Sabe-se que os livros do 12º ano são o triplo dos restantes, ou seja, tem os livros do 12º ano, tem os livros do 10º e do 11º ano, os do 12º ano são 3 vezes os livros do 10º e do 11º ano juntos. É o que isto quer dizer. Eu vou escrever aqui, se calhar, os livros ou o número de livros, se quiserem, o número de livros do 12º ano é igual ao triplo do número de livros dos 10º e 11º anos juntos. Ok? Depois, dos livros do 12º ano, 2 em cada 5 são manuais. Esta palavra dos, entre, destes, daqueles, sabendo que se indica condicionada. Quer dizer que destes livros do 12º ano, se eu pensar aqui no conjunto de livros do 12º ano, se eu representar isto aqui por 12º ano, destes, certo? 2/5 são manuais e os restantes não são manuais, se quiserem são de exercícios, 3/5. Ou seja, o que isto quer dizer é que a probabilidade de ser manual, se é do 12º ano, é 2/5. A probabilidade de ser manual dentro dos que são do 12º ano. É preciso que leiam bem isto com atenção. A mesma coisa com este. Dos livros de exercícios, é a mesma coisa. Estou aqui no conjunto dos livros de exercícios. Se isto for o conjunto dos livros de exercícios, neste caso eu designei ali por não manuais. Dentro destes, eu tenho os do 12º ano e os que não são do 12º ano, certo? Ora, destes, dos 30% não são do 12º ano, 0,3%. A probabilidade de não ser do 12º ano, se não é manual, 0,3%. É o que isto quer dizer, está bem? Tenho que ter isso em atenção e tenho que olhar para lá e perceber esse tipo e interpretar bem o que está lá. Portanto, palavras como dos, destes, daqueles, deste conjunto, sabendo que é do 12º ano, sabendo que é um livro de exercícios, esse tipo de coisas. Indica condicionado, está bem? É muito importante. Bom, temos aqui esta parte. Então, no 4.1 pede, retirando um livro ao acaso, qual é a probabilidade de ele ser um manual? Apresenta o resultado sobre a forma de fração irredutível. Então, eu vou chamar aqui, vou chamar, por exemplo, M e D, os acontecimentos. M de manual, D de 12º ano. Se calhar não é muito bom, 12º, se calhar. 11º, 10º, vou meter aqui S de segundo. Os acontecimentos. Claro, podiam chamar A e B. O M, o livro escolhido. É um manual. Portanto, o não M será um livro de exercícios. Certo? Por exemplo, o meu livro é um livro de exercícios, não é um manual. Tá bem?
O manual são aqueles livros que vocês têm durante o ano. Isso é que é um manual. Não é? S, o livro escolhido. Isto é o, não é os. O livro escolhido. É do 12º ano. Ok. Então, do enunciado, nós sabemos o quê do enunciado? Do enunciado, nós sabemos que o número de livros do 12º ano é o triplo dos restantes, ou seja, P de M é o triplo dos que não são do 12º ano. P de não M. Eu daqui posso já tirar o P de M, fazendo aqui umas conticas. Isto é 3, 1 menos P de M. Não é? Este que está aqui é 1 menos P de M. Certo? Que é uma coisa de que ter P de M igual ao triplo, 3 vezes, então 3 vezes 1, 3, 3 P de M. Passando deste para lá, ora, P de M mais 3 P de M dá 4 P de M, que dá 3. Ou seja, a probabilidade de M é 3 quartos, se quiserem 0,75. Então a probabilidade de ser um livro do 12º, um manual é... Eu aqui enganei-me, não foi? É 12º ano, não é? Ah, é. Que é S, não é M. Não é? S, que não é S. S, ainda fui a tempo. S aqui também é S. Aqui vou já meter um S. Que é M, que é S. Se não tínhamos já a resposta, não é? S. E aqui a probabilidade de ser um livro do 12º ano é 3 quartos. Ou seja, se quiserem passar este, às vezes pode dar jeito de escrevermos isto em forma decimal 0,75. Ok, temos a probabilidade de ter um livro do 12º ano. Depois diz, dos livros do 12º ano, 2 em cada 5 são manuais. Portanto, é esta parte aqui. Não é? Sabemos que, estou aqui a puxar este para baixo, como é costume, vou aqui puxar este para baixo, um bocadinho. E vou ter que puxar mais, mas para já fica assim. Portanto, sabendo que é do 12º ano, portanto, sabendo que é um livro deste conjunto, a probabilidade de ser manual é 2/5. E, portanto, isto fica M e S, sobre a probabilidade de S dá 2/5. Ou seja, como eu sei este aqui é 0,8, né? 0,8, 3 quartos, não sei onde é que vou buscar o 0,8. A probabilidade de M e S é 2/5 vezes 3 quartos, que dá a probabilidade de M e S. Isto aqui dá 6 sobre 20, que é a mesma coisa que ter 3 décimos. Ok, temos este. Eu vou aqui meter umas coisinhas assim à volta, para nos irmos orientando. Ok, temos isto aqui. Já agora, eu não disse no início, mas eu vou resolver isto por dois processos. Um vou não usar a tabela e o outro vou usar a tabela. Ou seja, um vou usar só aquelas formas que nós aprendemos. Neste caso, vou usar a forma da probabilidade da reunião de dois acontecimentos. Já usei aqui a da condicionada, portanto não vou usar tabelas. E depois no outro vou usar uma tabela. Há quem goste mais, há quem não gosta. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que detesta fazer tabelas e, portanto, faz sempre desta primeira forma que eu vou fazer. Portanto, isto é completamente indiferente. Cada um faz como quiser e como der mais jeito e como perceber melhor. Bem? Dos livros de exercícios, portanto, não são manuais, 30% não são do 12º ano. Portanto, a probabilidade de não ser do 12º ano, não é? Nós sabemos que não é manual, a probabilidade de não ser do 12º ano é 30%. Certo? Ok? E isto dá então
a probabilidade de não S e não M, sobre a probabilidade de não M, igual a 30%. Eu 30% vou escrever assim na forma de fração, está bem? 3 décimos. Nós não temos este, e como não temos este, vamos escrever este assim. Certo? Igual a 3 décimos. Bom, vamos parar aqui um bocadinho e vamos pensar naquilo que nós já temos. E o que é que nos pode ajudar a tirar agora a probabilidade de M, que é o nosso objetivo, a probabilidade de ser um manual. Ok, então, nós já temos a probabilidade de S, já temos a probabilidade de M e S, certo? E temos aqui a probabilidade de não M e não S. Bom, isto que está aqui dá-nos também a probabilidade de S ou M, ou seja, de ser do 12º ano ou de ser manual. Porquê? Porque, reparem, eu vou escrever aqui. Professor, Sim. não pode passar o... Falta aqui o P de M, sim. Falta aqui o P de não M. Falta o P de não M aqui. Sim. E, portanto, já sei, daí ia perguntar onde é que eu ia, já sei onde é que eu ia. Esta parte aqui, este aqui, o S, não S e não M, é a mesma coisa que, pelas leis de De Morgan, não é? Por De Morgan, certo? É S ou M contrário, certo? E, portanto, isto que eu tenho aqui, probabilidade de não S e não M, igual a 3 décimos de P de não M, é equivalente a ter o quê? A probabilidade de S ou M, contrário, igual a 3 décimos de P de não M, que é a mesma coisa que ter 1 menos probabilidade de S ou M igual a 3 décimos de P de não M, que por sua vez é a mesma coisa que ter, então, vou passar este para cá, vou passar aquele para ali, aqui, este coisinho, não é? Para ali, portanto isto fica 1 menos 3 décimos, e vou escrever o P de não M, este P de não M que aqui está, vou escrevê-lo como 1 menos P de M, certo? E, portanto isto fica 1 menos P de M igual a probabilidade de S ou M. Vou fazer aqui mais uma continha e isto fica fechado. E agora isto fica então 1 menos 3 décimos mais a probabilidade de M é igual à probabilidade de S ou M. Ora bem, este aqui dá então 7 décimos, eu não vou escrever mais nada, certo? Vou deixá-lo aqui quietinho. Nós sabemos isto, não é? Portanto, sabemos que isto é igual a isto. Temos, e sabemos que também, que isto que está aqui, é a probabilidade de S mais a probabilidade de M menos a da interseção. S e M. Ora bem, nós temos este, certo? Nós temos este aqui, a probabilidade de S é a probabilidade de S, sim. Acho que não multiplicou os 3 décimos por P de M. Aqui sim. Mais 3 décimos de P de M. Sim, obrigado. Eu tenho aqui o P de S, aqui assim. Né? P de S é 3 quartos. Tenho o P de S e M, que é 3 décimos. E, portanto, este que está aqui é 3 quartos. Este que está aqui é 3 décimos. E, portanto, fica-me só a faltar aqui o P de M. Certo? Assim. Eu daqui vou tirar, então, assim. 7 décimos mais 3 décimos de P de M é igual a 3 quartos mais a probabilidade de M menos 3 décimos, certo? Ok. E, portanto, eu aqui posso, então, vou resolver isto tudo em ordem a P de M, certo? Vou passar para este lado tudo o que não tem P de M e vou deixar daquele lado tudo o que não tem P de M. Então, 3 décimos P de M
menos P de M, não é? Igual a 3 quartos, menos 3 décimos, menos 7 décimos. Certo? Fazendo aqui as coticas. Isto agora, eu se calhar escolhi uma maneira mais difícil de fazer as contas, mas tudo bem. Ora, 3, eu posso reduzir aqui tudo ao mesmo denominador, se calhar não era mau, ou seja, se eu multiplicar tudo por 20, não é? 20 é o mínimo múltiplo comum aqui, sim. Vou multiplicar tudo por 20, está bem? Certo? Ora, quando eu multiplico aqui por 20, fica aqui 60 sobre 10, que é 6. Aqui fica menos 20, P de M. Aqui fica 60 sobre 4, que é 15. Aqui fica 60 sobre 10, que é 6. E aqui fica 140 sobre 10, que é 14. Não é? E, portanto, isto dá, aqui dá menos 7 P de M, igual. Aqui não escolhi a melhor maneira de fazer as contas, mas pronto. Tudo bem. Ora, 15 menos 14 dá 1, menos 6 dá, aqui é menos 7, menos 14. 15 menos 14 dá 1, menos 6 dá menos 5. Quer dizer que a probabilidade de M é 5 14avos. Pronto, e chegamos aqui ao nosso resultado. É este aqui o resultado que nós queremos. Portanto, a probabilidade de escolhermos um manual é 5 sobre 14avos. Portanto, aqui as contas, depois cada um fará. Podíamos ter feito aqui estas contas, por exemplo, menos 3 décimos, menos 7 décimos dá menos 1. Ia facilitar aqui a nossa conta. E depois 3 quartos menos 1 dá menos 1 quarto. Podíamos ter feito aqui. Podíamos ter feito aqui também, em vez de estar a fazer isto, podíamos ter feito 3 décimos menos 1 dá 7 décimos, não era? 7 décimos P de M. E aqui menos 3 décimos menos 7 décimos dá menos 1. 3 quartos menos 1 dá menos 1 quarto. E depois podíamos fazer aqui este vezes este igual a este vezes este, ou seja, 28, probabilidade de M igual a menos 10. Falta aqui qualquer coisa, que é menos, não é? 3 décimos menos 1, igual a menos 10. E dividindo tudo por menos 20, 28, tínhamos o que nós queríamos. Certo? Probabilidade de M igual a 5 sobre 14. Né? Pronto, se calhar assim era mais fácil, mas pronto, às vezes escolho assim os caminhos mais tortuosos. Bom, está este feito, vou só agora resolver com a tabela então. Bem, com a tabela, alguns de vocês gostam mais, alguns gostam menos, alguns odeiam, não é? Acham tabelas muito difíceis, mas isso, como eu disse, é à escolha de cada um. Com uma tabela, eu vou fazer aqui com uma tabela. Vou usar os mesmos acontecimentos, vou usar estas conclusões que nós já tínhamos chegado, também. Então, com uma tabela, o que eu vou fazer aqui é desenhar então a tabela. Vou meter aqui então uma linha aqui e vou copiar as outras. Portanto, aqui outra, certo? Aqui vou buscar aqui outra vez mais aqui um cozito aqui mais umas linhas, Ctrl C, V, este aqui, ok. Então eu vou meter aqui os mesmos acontecimentos, este, o S, o não S, o M, o não M. O meu objetivo é saber quanto é que vale isto, certo? P de M, que eu não sei quanto é que vale. PM, probabilidade marginal, ou total, aqui ponho a total, eu ponho aqui, costumamos ter probabilidade marginal. Ok. Nós sabemos então que a probabilidade de S e M é 3 décimos, portanto este vem para aqui assim, 3 décimos. Sabemos não S e não M, quer dizer, sabemos em função de, não é? Não S e não M é 3 décimos da probabilidade de não M. 3 décimos da probabilidade de não M. Sabemos a probabilidade de S, que é 3 quartos, e a deste será então 1 quarto, não é? E, portanto, este que está aqui em cima, isto aqui é 1, não é? Este que está aqui, esta célula aqui, o que é? Há de ser 1 quarto
menos 3 décimos de P de não M. E, portanto, se isto é 1/4 menos 3 décimos de P de não M, daqui sai que... O que é que sai daqui? Sai que este mais este é igual a este. Certo? E temos o nosso assunto resolvido. Portanto, isto é 3 décimos mais 1/4 menos 3 décimos da probabilidade de não M, não ser manual, é igual à probabilidade de não ser manual. Ok? Isto fica então... Resolvendo agora em ordem, repare que eu aqui só tenho M. Isto é 3 décimos. Vou deixar este 1/4 aqui, já vamos perceber porquê. Este aqui, então, 1 menos probabilidade de M, igual à probabilidade de M, que fica 3 décimos mais 1/4 menos 3 décimos. 3 décimos vezes 1 é 3 décimos. Este vezes este dá mais 3 décimos da probabilidade de M, que dá probabilidade de M. Ora bem, este aqui cancela, zuca. Este salta para aquele lado, não é? Isto fica 1/4 igual à probabilidade de M menos 3 décimos da probabilidade de M. Fica então, ora aqui dá 1 menos, não é? Aqui, se eu reduzir aqui, ora 1 menos 3 décimos dá 7 décimos, não é? 3/4 igual a 7 décimos da probabilidade de M. Eu reduzi só deste lado, aqui é o mesmo denominador. E agora faço aquilo que fiz há pouco, não é? Fica 10 igual a 7 vezes 4, 28, probabilidade de M, divido tudo por 28, dá 10 sobre 28, ou seja, a probabilidade de M é 5 sobre 14 avos. Pronto, temos aqui outra maneira de fazer. É assim, eu pessoalmente acho esta mais simples, não é? Mas há quem não ache, há quem prefira outras e, portanto, vocês já sabem, são livres de fazer aquilo que bem entenderem. Ok, temos aqui então o 4.1 resolvido de duas formas distintas, certo? Vamos então fazer o 4.2. E o 4.2, eu vou passar o 4.2 para aqui, para baixo, para não estar sempre a vir cá acima. Este está feito, o 4.1. Também é um exercício típico, não é um exercício muito complicado. Feito com uma tabela, então, é muito mais rápido. Acho eu, claro. Então diz assim, um professor de matemática tem 140 livros na sua estante. Decidiu doar 10 desses livros a uma instituição de caridade. Após analisar as condições de doação, verificou que pelo menos 9 dos livros doados deverão ser do 12º ano e exatamente 5 dos livros doados deverão ser do 12º ano. Vão ser manuais do 12º ano. Certo? Portanto, pelo menos 9 do 12º ano, portanto, ou 9 ou 10, e desses 5 têm de ser manuais. Portanto, nós temos aqui dois casos. Temos aqui o primeiro caso, em que eu vou doar apenas 9 livros do 12º ano. Portanto, 9 do 12º ano e 1, eu não vou escrever assim 9 do 12º ano e 1 do 10º ou 11º ano. Certo? E destes, eu tenho que ter 5 manuais e se exatamente 5 são manuais, os outros 4 livros de exercícios. Certo? Este é um caso. O segundo caso, vou ter aqui o primeiro caso, é encarnado. Primeiro caso. O segundo caso, não é? São o quê? São 10 livros do 12º ano. Se pelo menos 9 são do 12º ano, são 10 livros do
12º ano. E, portanto, se são 10 livros do 12º ano, e se exatamente 5 são manuais, então o que nós queremos aqui são 5 manuais e 5 livros de exercícios. São os dois casos que nós temos de considerar. Ok, agora temos é de os contar muito bem. Temos de fazer aqui a contagem, saber quantos são de cada um. Ok? É o que nós vamos fazer. Então, 140 livros na sua estante. Bom, nós sabemos que 5 sobre 14 aves são manuais e sabemos que 3/4 são do 12º ano. Nós sabemos que, primeira coisa a fazer, 3/4 de 140 são do 12º ano. Ou seja, 3/4 vezes 140, que dá, ora, isto dá 60 e qualquer coisa, não é? Ora, 140 a dividir por 4 dá 35, 35 vezes 3 dá 105, certo? Dá 105, não é? Não me enganei, eu vou aqui só confirmar, dividir por 4. Sim, 105. 105 são do 12º ano. E, portanto, isto implica que os restantes, 35, são do 10º ano ou do 11º ano. Ok, e agora reparem, destes que estão aqui, 3 décimos, certo? 3 décimos são manuais e do 12º ano, 3 décimos destes, 3 décimos do total. Ou então, se quiserem, podem fazer também, aqui assim, vou aqui assim a buscar, dos que são do 12º ano, 2/5 são manuais. Bem? Podem fazer, ou 2/5 deste número aqui, se fizerem 2/5 de 105, isto dá, ora, 105 a dividir por 5 dá 21, não é? 21. Se multiplicarem por 2, dá 42. Se fizerem 3 décimos, não é? do total, reparem, 3 décimos são manuais e do 12º ano. Se fizerem 3 décimos de 140, certo? Ora, eu vou escrever aqui, não escrevi aqui, 3 décimos de 140, isto 140 a dividir por 10 dá 14, 3 vezes 14 dá 42. Portanto, é aqui que vocês têm que fazer. São manuais, isto é o total de manuais. Eu vou escrever aqui. Portanto, 2/5 dos livros do 12º ano. Isto é, 2/5 de 105, que dá 42, são manuais. Certo? Portanto, reparem que nós já temos tudo o que queremos também. Já temos tudo o que queremos mesmo. E, portanto, se 42 são manuais do 12º ano, não é? Certo? É importante. Quer dizer que 105 menos 42, que dá 63, são livros de exercícios. Se pensam que isto é muito livro, não é? Não é muito livro. Todos os anos um professor recebe muitos livros das editoras. Portanto, é natural que vá acumulando ao longo do tempo. Portanto, temos aqui tudo o que queremos já. A outra maneira de fazer este cálculo, não é? Como eu já tinha dito, vou baixar mais um bocadinho. Vou fazer aqui a azul. A azul. Podemos fazer 3 décimos dos livros são manuais do 12º ano. Bem?
Ou seja, 3 décimos de 140, que dá os tais 42, são manuais. Pronto, e depois a partir daqui tiramos o resto. E agora, portanto, agora temos o que nós queremos, não é? Portanto, o primeiro caso, eu vou fazer aqui, o primeiro caso, o que nós queremos, a nossa resposta, a nossa pergunta é, nestas condições apresento uma fórmula, só a fórmula, eu não quero saber quantos são, que permita calcular o número de formas distintas de fazer a escolha dos livros. Portanto, o que nós temos aqui é, no primeiro caso, podemos escolher então 5 livros, 5 manuais do 12º ano, 4 livros, não é, de exercícios do 12º ano e depois um livro do 10º ou 10º ano ou do 11º ano. Então, como é que pode ser feita esta escolha? Eu tenho quantos manuais do 12º ano? 42. Dos 42, escolho 5. Quantos livros de exercícios do 12º ano? 63. Dos 63, escolho 4. E quantos livros do 10º e do 11º ano? 35. Dos 35, escolho 1. Este é um caso. O segundo caso é isto que está aqui. Basicamente é a mesma coisa, não é? Vou metê-lo aqui, assim. Só que agora serão, e mais um bocadinho para este lado, aqui, se calhar. Melhor fazer assim. Vou puxar este todo para aqui. Para não ficar aqui, para assim ficar um bocadinho mais centrado. Certo? Então, este foi agora um bocadinho mais para aqui, assim. Ou este todo um bocadinho mais para ali. O segundo caso é 5 livros, 5 manuais do 12º ano e 5. Né? Daqui é um ou, não é? E 5 livros do 12º ano. Aqui neste caso eu tenho então dos 42, escolho 5, e dos 63, que são livros de exercícios do 12º ano, escolho 5. E, portanto, esta é a forma que lhe permite calcular o número que nós queremos. Pronto, está feito. Qual era a dificuldade deste exercício? Eram estas contas aqui, saber exatamente a que é que se referiam os 3/4, os 2/5 ou os 3/10. Está bem? Reparem que este 3/4 e o 2/5 é dado logo aqui no enunciado. É logo dado ali, está bem? Os 2/5 são dados ali. O 3/4 não é dado aqui no enunciado de forma direta, é dada de forma indireta também. Mas ao dizer que o 12º ano são o triplo, não é? E dizendo aqui que ao todo são 140, vocês tinham de saber, podiam fazer assim, bom, se eu tenho o triplo, não é? E no total, só tenho aqui que os do 12º ano são X, não é? Os dos outros podiam também fazer assim, não é? Se eu chamar a X, 10º e 11º ano, não é? Então os do 12º serão 3x. 3x mais x teria de dar 140, não é? E portanto daria aqui 4x igual a 140, era outra maneira de fazer. X igual a 35, quer dizer que 35 são do 10º ao 11º ano e os restantes 105 são do 12º ano. Portanto, no enunciado está lá tudo, tem que ter isso em atenção. Bom, portanto, a dificuldade deste exercício era este, e depois saber aqui, muito bem distinguir aqui os casos. Acho que ficou claro, penso eu. Mais uma vez aqui no 4.1, estas duas formas são importantes. Eu acho que é importante terem alguma destreza aqui em usar as tabelas, mas, como disse há pouco, é sempre a vossa sensibilidade é que manda também, a vossa forma de olharem para os exercícios, de olhar para os exercícios. Ok,
Temos então o 4 feito. Vamos então aqui para o 5. O 5 eu acho que é o exercício um bocadinho exercício difícil. Eu devia ter feito aqui uma coisa que não fiz. Eu vou já abrir aqui uma coisa. Devia ter aberto antes da aula, porque eu vou precisar aqui do emulador da minha calculadora. Ele vai abrir aqui uma data de vezes, mas pronto, não há problema. Então, só um bocadinho de água. Considera a função f definida ali, definida de 1 meio a 3 meios por isto que está aqui. 5 menos x ao quadrado mais vezes e elevado a 0,1x mais ln de x. Sabe-se que O é a origem de um referencial ON x ou y e o P é o ponto do gráfico de f que tem a abscissa A. A reta S é tangente ao gráfico de f no ponto P. A reta P é perpendicular à reta S no ponto e contém o ponto P. Acho que já abriu. Já. Ok. Boa. Eu vou precisar deste. Vou aqui já meter aqui uma coisinha para nos ajudar. Já volto ali ao enunciado. Este aqui fechar. Eu devia ter feito isto antes, mas esqueci completamente. Azar. Acontece. Ok. Tudo bem. Eu uso a Texas, está bem? Portanto, quem não tem Texas é um bocado mais complicado, mas também penso que com as vossas conseguem fazê-lo bem. Bom, voltando aqui ao exercício, Q é o ponto de interseção da reta R com o eixo OX, tal que OQ é o lado de um quadrado cuja medida da área é 2 unidades de área. A primeira coisa que eu vou fazer, para perceber o que está aqui escrito, é representar esta função. Vou representar esta função, vou representar a reta S e vou representar uma reta T. Está bem? Sim? É o que eu vou fazer. Então, eu vou, primeira coisa, que é para percebermos aqui o que estamos aqui a fazer. Primeira coisa, representar o gráfico de F. Certo? Então, vou aqui à calculadora, tá bem? Vou aqui usar a janela naquela que nos dizem, tá bem? Que será, então, aqui de 1 meio a 3 meios. Aqui automático, vou deixar de 1 em 1, por exemplo, e aqui vou meter de 0 até 5. Eu já sei que é de 0 até 5, porque já fiz este exercício, claro. Mas se não vissem logo qual era, depois tinham que ajustar a janela, tá bem? Ok, tal. E agora vou meter aqui a função. A função é 5 menos ou mais, já não lembro, 5 menos x ao quadrado, x quadrado vezes exponencial de 0,01 vezes x e depois menos mais ln de x. Ok, está aqui, ponho aqui a função. Este é o gráfico de uma função. Reparem que esta escala que está aqui tenho um intervalo de amplitude 1, não é? De 3 meios. Aqui tenho um intervalo de amplitude 5. Portanto, isto aqui não revela a verdadeira, ou seja, não é, esta escala não é a mesma que esta, por isso é que esta função parece que é mais achatada. Bom, tenho aqui o gráfico. Vou passar este gráfico aqui para o OneNote e vamos pensar aqui um bocadinho sobre a chave. Vou diminuí-lo aqui um bocadinho. Okay. Então, reparem. Imaginem que o ponto A está aqui. E está o ponto P, não é? O ponto P está aqui. A reta S, tangente ao gráfico desta função, neste ponto, é qualquer coisa como isto assim. Esta é a reta S. A reta R, perpendicular, também naquele ponto, é qualquer coisa como isto assim. Esta reta vai interceptar aqui o eixo do X no tal ponto Q. Sim? Reparem que, vou ter aqui Q, este ponto que está aqui é o ponto de abscissa A. Certo? Esta reta aqui é perpendicular. Diz lá que é perpendicular. Agora, isto é de tal forma que eu não tenho aqui o resto do referencial. Faz conta que eu tenho aqui o resto do referencial.
Não tem, a escala não está bem, está bem? Dali para ali dá um, daqui para aqui dá um meio, portanto, agora ali para ali devia também dar um meio. A escala não está bem, mas tentem ignorar esse facto, está bem? Aqui tenho o eixo dos y, não é bem este, não é o eixo dos y aqui, tenho aqui a origem. E, portanto, o que isto nos diz é, quando esta reta interseta aqui o ponto Q, a distância de O a Q, esta distância que está aqui, é o lado de um quadrado, vou tentar desenhar aqui um quadrado, que seja mesmo quadrado, mais ou menos, cuja área é 2. Então é o que isto me diz. Área 2. Portanto, se esta área é 2, esta distância que está dali a ali é raiz 2. Portanto, a distância de O a Q é raiz 2. Isto quer dizer que a abscissa do ponto Q tem que ser raiz 2. Mas também pode ser, e aqui não dá para ver por causa desta escala, o ponto Q pode estar aqui deste lado. Certo? Ou seja, o ponto Q pode estar aqui. Vou puxar aqui um bocadinho mais para este lado. O ponto Q pode estar aqui deste lado. E nós não sabemos, não é? Pode acontecer. Certo? O ponto Q pode estar por aqui assim. Eu vou desenhar aqui também. Agora a verde. Aqui assim. O ponto Q pode estar aqui. Pode existir esta reta, não é? Aqui não dá para ver por causa desta escala. Também. Se esta escala tivesse a mesma que esta curva seria muito mais, aqui, mais curvada. Seria mais assim. E havia aqui uma reta tangente aqui, depois a perpendicular e iria intersetar ali, está bem? Aqui não dá para ver, mas se fizerem isso com um editor com a mesma escala, irão ver isso. Se calhar daqui um bocadinho posso mostrar-vos. Se tiver tempo, eu acho que não vou ter. Mas pronto, se pensarem nesta, aqui estão a ver de 0 a 5, e aqui está de 1 meio a 1 meio, se pensarem aqui dali para ali 1, não é? Depois 1, 1, 1, não é? 1, 1, a curva será muito mais curvada, não é? E portanto poderá haver, por exemplo, aqui um ponto, será isto, onde a reta tangente seja assim, e a perpendicular seja assim, e que vai intersetar ali na parte negativa. Está bem? Portanto, temos que ter isso em conta, e é importante que tenhamos isso em conta. Portanto, pode acontecer aqui que, se for aqui, eu tenho aqui o mesmo quadrado, não é? Vou meter agora aqui deste lado, que também tem a área 2, e neste caso, não é? Portanto, aqui seria a abscissa raiz de 2, aqui seria a abscissa menos raiz de 2. Não é? Ok. Portanto, isto é o que nós queremos. Raiz de 2, 0. Ou seja, a abscissa do ponto Q, o xq, ou é raiz de 2, ou é menos raiz de 2. Que eu posso escrever isto como desta forma. O módulo da abscissa é raiz de 2. Certo? Reparem que isto que está aqui é exatamente aquilo, não é? Eu quero um ponto cuja distância à origem seja raiz de 2. Posso desenhar isto assim, certo? Ok, posso escrever isto assim. Bom, qual é o nosso objetivo? Escrever então aqui, determinar a abscissa do ponto Q. Então eu vou fazer isso, não é? Primeiro, S é tangente ao gráfico de F em x igual a, ou se quiserem, em P, A, F de A. Isto implica logo que o declive da reta T é a derivada no ponto A. Eu não vou fazer derivadas porque a máquina faz isso, está bem? As máquinas fazem isso. As máquinas derivam. Se sentirem mais confortáveis, derivem mesmo. Façam mesmo a derivada, eu depois vou fazer lá aqui. Depois, eu este aqui já não vou conseguir fazer nesta sessão, vou fazer na próxima, mas vou ter que o puxar aqui para baixo. Depois, se o declive da reta S é este, como a reta R é perpendicular à reta S, o declive da reta S é menos, o declive da reta R é menos 1 sobre o declive da reta S, ou seja, é menos 1 sobre
f' de A. E, portanto, se isto acontece, a reta R há de ser da forma y igual a menos 1 sobre f' de A, x mais b. Bom, e agora eu vou ter que achar a ordenada na origem, não é? Mas o ponto P, que é A, f de A, pertence à reta R. Pertence à R e pertence à S, não é? Eu aqui não escrevi, mas devia ter escrito. Esta é a reta R, não é? Esta que está aqui é a reta R. Ok. Pelo que vou substituir ali f de A igual a menos 1 sobre f' de A vezes A mais B. Quer dizer que o B é f de A mais A sobre f' de A. Ok. Isto assim, nós estamos aqui a fazer contas, isto é como se isto fosse um número, não é? Nós fazemos isto imensas vezes. Fazemos é com números, aqueles números que a gente tem, 2, 3, 4, 20, 500, é a mesma coisa. Portanto, a reta R, a equação reduzida da reta R será desta forma. 1 sobre f' de A vezes x mais o f de A. O B, f de A mais A sobre f' de A. Ok, e eu agora quero escrever a abscissa do ponto Q, portanto esta reta há de intersetar o eixo x no ponto Q. Do ponto Q, segunda parte, aqui devia ter feito isto numa outra cor, 2, lá em cima 1, o ponto Q, que é da forma xq 0, pertence a R. Então, vou substituir 0 igual a menos 1 sobre f' de A vezes xq mais f de A mais A sobre f' de A. Ou seja, vou passar este para aquele lado, ali, e vou multiplicar tudo por f' de A. Portanto, isto fica xq sobre f' de A igual a f de A mais A sobre f' de A. E agora, quando eu multiplico tudo por f' de A, eu estou a assumir aqui que o f' de A é diferente de zero. Não é? Olhando para aqui, parece que poderá haver aqui um ou outro ponto. É capaz de haver aqui um ponto em que a reta tangente seja nula, mas com declive nulo. É capaz de haver, sim. Mas eu estou aqui a assumir aqui que é diferente de zero, está bem? Portanto, aqui tenho xq, estou a assumir esta parte aqui. Aliás, se calhar devíamos ter escrito isto aqui no enunciado, que a reta S, se calhar devíamos ter escrito isto aqui, não é paralela ao eixo, não é? Ao X. Tá bem? Isto é uma coisa que depois eu vou meter. Isto é só para, se não é paralelo ao eixo ao X, quer dizer que tá bem? O f' de A é diferente de zero, não é? Pois S não é paralela ao eixo X. Isto fui eu que acrescentei agora, está bem? Que é para podermos multiplicar então aqui por isto. E portanto aqui fica x que é igual a f de A vezes f' de A, tá bem? Mais, aqui fica, quando eu multiplico aqui fica A. Então a abscissa do ponto A é esta aqui, certo? Bom, esta é a abscissa do ponto A. Como nós queremos que o módulo seja raiz de 2, não é? Logo, o que nós queremos resolver pertence a tal que o módulo de xq é raiz de 2, ou seja, tal que f de A vezes f' de A mais A seja raiz de 2. Ok. Portanto, é isso que nós temos de pôr na máquina. Tá bem? Portanto, é isso que nós temos que definir
y1 igual àquela coisa ali. E y2 igual a raiz de 2 na janela. 1 meio, 3 meios por aqui eu já vou ver o que nós vamos meter ali. Está bem? Bom, como eu disse, eu vou usar a máquina para derivar, mas se não quiserem usar, ou se a vossa máquina não o fizer, há máquinas que não fazem, está bem? Podem sempre derivar a função, está bem? Certo? Derivar aquela função que está ali, que é 5 mais x² é elevado a 0,01x mais ln de x. Portanto, podem sempre fazer isto, se quiserem. Eu não vou usar esta expressão, portanto, podem sempre fazer isto. Cuidado com aquele menos, ali é um menos, não é? Aqui é um menos. E derivam, a derivada de 5 é 0, menos, derivam este como um produto, é a derivada de x² vezes este, mais x², derivada deste, certo? Mais a derivada deste, que isto dá, ora este aqui é 2x, portanto fica menos 2x, é elevado a 0,01x, mais x², a derivada deste é a derivada do que está lá em cima, que é 0,01, vezes o que está lá em cima, mais a derivada do ln, que é 1 sobre x. Pronto. Depois põem esta função na máquina e fazem o produto. Se quiserem aqui simplificar mais um bocadinho, posso pôr aqui este em evidência, é elevado a 0,01x. Cuidado com este menos, daqui sobra menos 2x e dali sobra menos 0,01x² mais 1 sobre x. Pronto, se quiserem usar esta função, ou se a vossa máquina não fizer aquilo que eu vou fazer a seguir, sempre podem fazer isto. Vou só mudar aqui a cor disto, para não ser aqui um azul, não vai ser. Ok. Pronto, o que eu vou fazer é usar as potencialidades todas da calculadora, tá bem? Bom, eu já tenho aqui esta função f1, eu vou deixar esta função, né? Vou só tirá-la de cá, sim? E agora no F2 o que eu vou desenhar é, no F2, vou meter aqui o módulo, vou usar estas funcionalidades que eu tenho aqui. Eu tenho mais porque a minha é uma CAS, mas vocês pelo menos têm a derivada, têm essas coisas todas, tá bem? Eu vou meter aqui o módulo, e agora vou meter aqui, escrevo mesmo F ali, F1, eu quero F de A vezes F' de A, não é? F1 de X, aqui vou usar X, claro, vezes, e agora vou usar a derivada. A derivada eu uso aqui assim, com esta coisinha, e vou buscar ali esta funcionalidade. Não esqueçam que isto que está aqui é outra maneira de escrever derivada, tá bem? df de x, tá bem? Portanto, eu quero a derivada em ordem a x desta função f1. Eu escrevo ali f1, abrir parênteses, x, e agora mais o x, neste caso mais o a. Portanto, isto é o que nós queremos. Então, ponho ali, tenho aqui a função que nós queremos, tá bem? O que nós queremos, vou precisar de outra que é o raiz de 2, não é? Vou meter aqui raiz de 2, tal, e estes são os dois pontos que nós queremos, aqui, este e este, certo? Então, como é que eu vou aqui buscar a interseção? Vou aqui buscar, analisar gráfico, interseção, portanto, o segundo gráfico é este é o primeiro ponto, aqui assim, vou buscar outra vez, analisar gráfico, interseção, este é o segundo gráfico, tal, isto é o que nós queremos. Ok, nós queremos isto aproximado a quê? As abscissas aproximado a quê? Às centésimas. Se a vossa máquina não der logo a aproximação às centésimas, se vocês meterem assim a mão assim por cima, como está assim, não é? sem mexer nada. Se tiverem uma TI, claro, e se forem à tecla mais ou menos, se clicarem mais, ela aumenta o número de casas decimais. Se clicarem em menos, ela diminui. E se vocês forem até à casa que querem, neste caso às centésimas, ela faz logo aqui
aqui a aproximação, está bem? Então fica aqui esta dica. Eu agora vou passar isto para onde quero, está bem? Passar isto para onde quero, vou meter cá, eu aqui usei o mesmo intervalo, 0 a 5, vou meter cá. Ponho aqui o gráfico, está bem? Pronto. Estes são os pontos que nós queremos, eu vou diminuir aqui um bocadinho. Claro que este, vou aumentar aqui um bocadinho, estas partes aqui não me interessam, este X não me interessa aqui. Este aqui é 3 meios, aqui é o eixo dos A's, reparem que a equação é em A, está bem? Vou aumentar aqui, não à escala, claro, mas vocês acho que percebem a razão. Ponho aqui o eixo dos Y, está bem? Convém representarem o referencial, está bem? Certo? E aqui tenho os pontos que eu quero. Este vou chamar aqui A1 e este vou chamar A2 e, portanto o módulo de xq é raiz de 2 se e só se o A for A1 ou se o A for A2, ou seja, com o A1 aproximadamente igual a 0,66 e o A2 aproximadamente igual a 0,85. São as duas soluções deste problema. Pronto. Já não vamos fazer este 6 nesta sessão, vamos fazer na próxima sessão. Fica este exercício feito. Este realmente era um exercício mais complicado. Não é costume aparecer assim um exercício tão complicado em contexto de exame, mas o bom deste exercício é que revê aqui vários conteúdos importantes. Retas tangentes, retas perpendiculares a outra reta, portanto, reta tangente cujo declive é a derivada no ponto, reta perpendicular cujo declive é menos 1 sobre o declive da outra, e assim sucessivamente. Depois aqui também uma equação com módulos, não é? Perceber que isto é a mesma coisa que ter um módulo de raiz 2. Claro que também podiam, em vez de equacionar assim o problema, podiam fazer este que está aqui dentro igual a raiz 2 ou este que está aqui dentro igual a menos raiz 2, mas era mais uma equação, está bem, que tinha. Seriam duas equações, está bem? Tinham que meter mais uma função aqui, que era y igual a menos raiz 2 e ver duas interseções. Nós até podemos fazer isto aqui, não sei se há tempo. Se eu aqui fizer, acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Não vale a pena. Estava a pensar fazer aqui, ver se eu consigo tirar, não sei se eu consigo. Ctrl C, eliminar esta e tirar aqui o módulo. A ver? O módulo vem cá para baixo, e se meterem aqui outra função menos raiz 2, ela vem cá para baixo, não está aqui desenhada, eu vou ter que alterar aqui a janela, está bem? Vou ter que meter aqui uma parte negativa, menos 5, por exemplo, e está aqui a outra interseção, não é? E se fizerem aqui a outra interseção, previsivelmente, espero, o segundo gráfico é este, vai dar os tais 0,85, aquilo que deu ali. Portanto, podiam também ter feito desta maneira. Não é? Bom, está então a sessão 1 terminada. Voltamos já a seguir para a sessão 2. Até já.